Vamos embora. Vamos começar. Vamos fazer um ótimo dia. Sabadão, dia dos namorados. É verdade. Rapaz. Dia bom. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês acham que vocês estão com a evolução aí do plano, do pior ano? Como é que tá a evolução de vocês? Na ótica de vocês? Fala aí. Não mudou muita coisa, não. Hã? Na minha opinião, para mim mesmo, não mudou muita coisa, não. E você, Edna? Para mim tá legal. Eu tô assim bem focada, né? Já todos os hábitos aí que eu precisava ter já tenho. E tô fazendo aí todo o programa, É muito bom. procurando seguir. Eu também acho que eu tô numa batida muito boa. Uma mudança boa e depois do que eu ouvi essa semana, acho que foi mais interessante até uma analogia que o Pablo fez, eu vou fazer agora, e de repente para o Marcos pode ser mais legal. Que assim, Marcos, você diz que você não está evoluindo muito, né? Que você acha que não está evoluindo muito. Eu particularmente, assim, nas nossas conversas que tem aos sábados, eu acho que na minha ótica, você tem evoluído bastante. E de repente, a gente quando olha para nós mesmos, a gente pode pensar como se estivesse, por exemplo, dentro do avião. Quando a gente está dentro de um avião, que a gente olha para fora, a impressão que a gente tem é que o avião tá bem devagarzinho ali no meio das nuvens. Só que a pessoa que está de fora, quem vê um avião passando assim, olhando de baixo para cima, cara, pensa, nossa, como é que esse avião tá rápido? E às vezes é uma questão de ótica. Às vezes a forma como a gente está se olhando, a gente está se olhando de dentro do avião. Se a gente começar a olhar com a ótica de quem está de fora, aí a gente começa a enxergar realmente como a gente está evoluindo. Porque a gente está numa velocidade muito acima da maioria das pessoas que estão de fora. E aí às vezes a gente não percebe. É só uma questão de ótica, entendeu? Achei isso bem interessante. Pode ser, porque eu já venho perseguindo essas coisas há muito tempo, que eu talvez ainda sinta menos que essa evolução está me gerando. Pode ser. Aí você tentar enxergar um pouquinho como quem está de fora enxerga a gente. E aí às vezes, vou dar um exemplo meu, eu parei para pensar, eu lembrei de algumas pessoas que às vezes falam algumas coisas sobre a mudança que eu estou tendo, mas que de repente a gente não dá valor na hora ali. É que você para pra pensar, eu falei, cara, o fulano de tal falou isso realmente, cara, poxa, eu tô melhor nesse ponto, eu tô melhor naquilo. A gente começa a fazer uma reflexão e ver que realmente tá tendo uma evolução em todas as áreas da vida, cara. Todas as áreas. Pelo menos pra mim. Eu também. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é o nosso maior funcionário. Quem é que trabalha melhor para nós. O nosso maior funcionário, o melhor funcionário que a gente pode ter na vida é o nosso cérebro. Só que o problema é que o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele não quer amadurecer. O nosso cérebro, ele quer poupar energia, ele quer proteger a gente através dessa poupança de energia. E aí existe um conflito com a nossa alma, porque a nossa alma, ela já nasceu pronta. Nossa alma ela já veio pronta desde a criação. E a gente precisa pensar no seguinte: a nossa alma, ela tem saudade de coisas que nossos olhos nunca enxergaram. Mas poxa, como assim, ó? Tem saudade que os nossos olhos nunca enxergaram? Como assim saudade de uma coisa que eu nunca vi? A gente costuma acreditar somente naquilo que nossos olhos veem. Só que a nossa alma, ela já viveu de tudo, a nossa alma já viu de tudo. E apesar do nosso corpo precisar dessa vivência, basta a gente acreditar, mesmo sem ver, que a coisa acontece. E aí a gente pode colocar, né, Deus, nós que acreditamos em Deus, nós nunca vimos Deus, e ainda assim a gente acredita. E ele faz toda a diferença na nossa vida. Porque a nossa alma vem de Deus. O nosso corpo ele foi feito da terra, mas a nossa alma ela é feita na eternidade.
E o nosso corpo, para entrar na eternidade, ele precisa ser glorificado. Só que a chave disso tudo é entender o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é um sabotador da gente e ele não está nem aí para as coisas que são dessa terra. O nosso corpo, o nosso corpo está sempre buscando a paz. Perdão, ao contrário, nosso corpo ele não busca uma paz. O nosso corpo ele busca É sempre prazer. prazer. Exatamente. O nosso corpo está sempre buscando prazer. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. E nós estamos vivendo uma experiência humana, que é algo muito poderoso. Só que nessa luta de paz versus o prazer, a gente precisa dar uma prioridade ao que é o mais importante, que é a nossa alma. Porque se a gente der prioridade ao nosso cérebro, se a gente der prioridade ao prazer, a tendência é que a gente quebre a cara. É o prazer, aquele prazer momentâneo ali. Quando a gente entende que o nosso cérebro ele é o nosso escravo e não o nosso comandante, a gente que precisa comandar, a gente passa a fazer as melhores escolhas na nossa vida. Quando a gente permite que o cérebro comande, a gente tende a priorizar sempre os prazeres da vida e sempre vai poupar mais energia. Assim, eu não estou dizendo que o prazer não é importante, óbvio que o prazer é importante. Só que nós não devemos priorizar o prazer em detrimento da nossa paz. E aí quando eu falo paz aqui, eu não estou dizendo paz no sentido de estar levando uma vida tranquila, sem nenhum problema, sem ninguém perturbando você, né? Sem ninguém te incomodando. A paz que eu falo aqui é a paz que vem do alto, é a paz da alma, é uma paz genuína, é a paz de Deus. E quando a gente está em paz com Deus, quando a gente se encontra realmente nessa paz interior, é sempre o momento em que a gente está cumprindo com o nosso propósito. E quando a gente está cumprindo o nosso propósito, essa paz vem de dentro da alma. A nossa alma, ela está pronta desde o princípio. E o nosso cérebro precisa amadurecer. Só que o cérebro ele sempre busca fugir dos problemas. O cérebro é uma das coisas mais poderosas que nós temos, desde que nós coloquemos ele para enfrentar os problemas. Nós precisamos fazer o nosso cérebro trabalhar para nós enfrentando os nossos problemas. Se a gente deixar o cérebro dominar, ele vai querer fugir, vai querer te proteger, entre aspas, evitando esses problemas, para você não ter mais desgaste. E quando a gente está em paz, né, quando a gente está em paz conosco mesmo que hajam pessoas te perseguindo, mesmo que hajam pessoas tentando derrubar você, você não desiste. Quando a gente está em paz, quando a gente está ali ligado com o nosso propósito, a gente não desiste. Haja o que acontecer. A gente precisa entender uma coisa. Existem sonhos que são do nosso cérebro e existem sonhos que são da nossa alma. E entre o sonho do cérebro e o sonho da alma, a gente precisa dar mais prioridade aos sonhos que são da alma. A gente precisa se dedicar ao sonho da alma. O sonho do cérebro ele está muito ligado à fantasia. E o sonho da alma ele é eterno. Mas como assim o sonho do cérebro é ligado à fantasia? A fantasia é como se você fosse colocado dentro de um filme, só que você é um ator. Já o sonho da alma, que é eterno, você é o diretor do filme, você dirige a tua vida. Você não está sendo manipulado por ninguém. E aí, como eu disse, o nosso cérebro ele sempre vai querer fugir dos problemas. E aí, assim, ele vai criando vários bloqueios. Durante a nossa vida, a gente vai tendo vários bloqueios no cérebro que impedem a gente de prosperar, que impedem a gente de buscar o nosso propósito. Isso porque o nosso cérebro ele vive através de condição. E os prazeres que o cérebro proporciona
não conseguem satisfazer a nossa alma. A nossa alma tem uma coisa que é a ligação com a nossa mente. Nossa mente está ligada à nossa alma. E o nosso cérebro, ele é condição, mas a nossa mente é decisão. Nós precisamos decidir. E é através da mente, através da nossa alma, que a gente passa a ter esse comando, passa a ter essa decisão. Passa a dominar a nossa vida. Quando a gente entende essa diferença, a gente realmente passa a ter o domínio. É preciso entender, é preciso perceber essa diferença. Tem gente que reclama que não vive bem, tem gente que reclama que não é feliz. Eu já reclamei muitas vezes, né, da minha vida, mas hoje eu decido viver bem, eu decido ser feliz, eu decido hoje o caminho que eu vou fazer. Antes, talvez não, com certeza o meu cérebro estava decidindo por mim, hoje não. Hoje eu uso a mente, a minha alma, e hoje eu decido pela minha vida. E é assim que a gente tem que fazer. A verdadeira força, ela não é a força física é importante, mas a verdadeira força é a força mental. Sem a força mental, a gente não tem a força física. Isso é fato. Quem não decide, não resolve fazer os exercícios, não resolve, né, caminhar, não resolve ir para uma academia, fazer uma natação aí que o Marcos é especialista, ou nadador. A gente precisa decidir. Talvez. Talvez nada. Tem que decidir, cara. E qual que é o desejo da alma? A alma, ela quer sempre que a gente transborde. O cérebro, ele quer segurar a gente. A energia, se esconder. A alma quer transbordar. Quer fazer você ajudar outras pessoas. Quer fazer você jogar o teu conhecimento para outras pessoas. Dividir, contribuir, multiplicar. E a gente precisa desafiar o nosso cérebro todos os dias. Sempre. Todos os dias da nossa vida, a gente precisa desafiar o nosso cérebro. Se o cérebro disser para você para não levantar da cama, é aí que tem que levantar. Quando ele diz não, a gente diz sim. O nosso cérebro, ele precisa ser escravo da nossa alma para a gente poder evoluir. Desculpa, Edna. Imagina, essa semana aí eu vi que realmente eu estou bem assim focada mesmo, porque tem a questão lá dos 3 alimentos, né, da parte do jejum, que era para tirar, né? E eu estou conseguindo cumprir direitinho. E não é aquela coisa que está me fazendo falta, assim, falar assim, nossa, está me fazendo uma falta, eu estou fazendo um puta sacrifício. Já não é mais um sacrifício. Tá mais fácil, né? No início foi mais difícil, realmente. Nossa, o início foi, a primeira semana foi dureza. E aí é engraçado essa relação que a gente está falando, porque a gente sente no corpo, né? É uma decisão que está aqui na nossa mente, mas a gente sente isso no corpo. Realmente é bem perceptível a diferença. E quando a gente passa a enxergar, por exemplo, a gente pode enxergar o nosso corpo, por exemplo, como um campo de energia. A gente deve, né? A gente precisa passar a enxergar o nosso corpo como um campo de energia. E nesse campo de energia, o nosso cérebro está ligado à nossa alma. A nossa alma é guiada por um espírito, e esse espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. E esse é o maior espírito, o espírito mais poderoso do universo. E como o cérebro ele quer te proteger, ele vai te esconder, ele vai evitar os problemas, mas vai te esconder. E o cérebro gosta de jogar com a gente. Existem 2 jogos que o cérebro ama fazer com a gente. Que ele gosta de levar a gente para o passado, fica prendendo a gente nas nossas lembranças ali. E nisso você vai ficando para trás, fica preso realmente ao passado. Quando você percebe que você está perdendo tempo ali com o teu passado, ele faz um jogo que te leva para o futuro, te prende no futuro. Você fica pensando no futuro, perde mais tempo ali pensando no futuro, e ele fica nessa, tentando te jogar para o passado e para o futuro. Só que você precisa pensar no momento de agora, você precisa pensar no hoje, a gente precisa pensar no hoje, e o cérebro não quer, ele fica distraindo a gente. Precisa se concentrar no principal, e o principal é o agora.
Quando a gente entra em um jogo, a melhor maneira de vencer esse jogo é desestabilizando o oponente, atacando a sua mente. Pode parecer de repente algo assim sujo, mas não. Você precisa desestabilizar o inimigo. E a mente é o principal ponto que você pode chegar na vitória. Só que para você desestabilizar a mente do oponente, você precisa ter a tua mente dominada. Você precisa estar no comando, né, do teu cérebro. E quando a gente desestabiliza a energia do adversário, é muito mais fácil a gente vencer. A alma ela é muito mais forte do que o corpo. Mas quando o cérebro está no comando, ele não deixa você vencer. Ele não vai deixar. Cérebro é o nosso funcionário. Se a gente deixar ele ser o patrão, a gente está perdido. É o pior patrão que a gente pode ter, o nosso cérebro. Ele não vai deixar a gente fazer o que precisa ser feito. Pensa, por exemplo, um trabalhador que viveu aí 30, 40 anos da sua vida cortando cana, né, trabalhando no canavial, numa fazenda gigante, com milhares de funcionários, e esse cara ele corta cana como ninguém. Melhor cortador de cana da fazenda. E aí, o proprietário da fazenda, né, enxerga esse cara como um ótimo funcionário, um cara que está, né, disposto ali a tudo para poder conseguir o objetivo, e resolve dar uma chance para esse cara ser o gestor da fazenda. Fazenda que rende aí milhões de reais por mês, tem centenas de tratores, e aí, como já falei, milhares de funcionários, milhões de faturamento gigante. O que vai acontecer quando esse funcionário se tornar o gestor? Vocês acham que vai dar certo? Não. Por que não vai dar certo? Ele tem muita prática só no físico, mas no intelectual de gerir pessoas ou uma fazenda ele não tem. Isso dificulta relacionamento, dificulta tudo. Ele pode ensinar, ele ficar com essa prática de ensinar como produzir bem o que ele produz, na arte que ele tem, que é essa habilidade muito grande que ele tem de cortar cana. Mas na gerência geral ele não tem. Exatamente isso. Ele não tem conhecimento nenhum de administração, não conhece sobre gestão de pessoas, né? Provavelmente tem muita dificuldade de se comunicar, igual você falou. Então, obviamente, vai ser um desastre. Seria um desastre, né? Agora, pensa no teu cérebro como esse cortador de cana. O teu cérebro, ele é um exímio funcionário, mas ele não pode liderar a tua vida. A única diferença aí é que o cortador de cana, se ele se preparar, se ele estudar, se ele se dedicar, ele ainda pode vir a ser um ótimo gestor. Só que o nosso cérebro jamais vai ter maturidade suficiente para assumir uma posição de gerir a nossa vida. O cérebro ele pode ser treinado para ser o melhor funcionário, para ser o funcionário mais competente que nós temos, mas ele jamais vai conseguir ter maturidade para dominar a nossa vida. A gente não pode deixar o cérebro comandar a nossa vida. A única função do cérebro que a gente precisa colocar isso de vez na cabeça é que o cérebro tem que ser o nosso escravo. Só assim a gente vai conseguir fazer o que precisa ser feito. É a única condição da gente conseguir fazer o que precisa ser feito. O cérebro ele tem que ser obrigado a fazer o que a nossa alma manda. E só o fato de a gente colocar o cérebro sob jugo, a gente já está passando para ele um comando gigante. É o dia de fazer uma limpeza e preparar o caminho para uma dominar. A gente precisa limpar, preparar o caminho e deixar a alma tomar conta. E aí eu vou encerrar. Hoje foi bem curtinho, mas eu vou encerrar falando até uma frase que é bem clichê, mas é preciso dizer, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes não, o óbvio precisa ser dito. Mas não deixe para fazer amanhã
o que você pode e deve fazer hoje. Se a gente deixa para fazer amanhã, deixa para fazer depois, a gente está deixando o cérebro dominar. Quando você perceber que você está enrolando, que você está postergando alguma coisa, você pode ter certeza que é o teu cérebro que está te dominando. E aí a gente precisa despertar e não deixar isso acontecer. Então essa é a principal mensagem, assim, a gente começa perguntando quem é o nosso principal funcionário, e no final a gente define que, na verdade, não é questão de ser nosso melhor funcionário. Nosso cérebro tem que ser nosso escravo, para a gente poder dar certo, para a gente poder prosperar, para a gente poder seguir no caminho da vitória. Considerações, Marcos e Edna. Considerações são interessantes. Eu vejo isso tudo aí com os nossos comandos que nós temos sobre nós mesmos, que é o ego. O ego, ele é somente isso aí, é um comando que tem no nosso consciente das coisas passadas que nós já vivemos. Talvez como eu tenho muito mais comandos, que são muito mais antigos que vocês, né? Então, esses comandos ficam me segurando, não deixando com que eu evolua o que eu penso que eu tenho que evoluir. E quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que alinhar esse nosso objetivo com a nossa essência. E o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos Deus individualizado. Todos nós, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos filho de Deus, nós também somos Deus, só que individualizados. E isso é que é o mais difícil da gente entender. E outra que o ego não deixa a gente entender isso, ele tem que dominar tudo. Se a gente tiver um objetivo e não alinhar esse objetivo com a nossa essência, com Deus que existe em nós, a gente não vai executar esse objetivo, não vai chegar nesse objetivo, porque o ego vai sempre estar atrapalhando. E se for feito pelo ego esse objetivo, ele não vai sair, não vai deixar, como você falou várias vezes, ele não vai deixar a gente chegar nesse objetivo. Ele vai ficar atrasando tudo. Como há muitos que estudam, porque as pessoas não pensam, de modo geral. Isso é feito porque as pessoas falam que só 2% das pessoas pensam. Por que é que não pensa? Exatamente porque isso que você falou, que o nosso ego domina. Não deixa a gente pensar em coisas novas. O que é pensar? É você ter ideias novas, atitudes novas, onde você possa evoluir. E essa evolução é o que o ego não faz. Ou seja, essa evolução onde nós vamos tirar as crenças antigas e colocarmos crenças novas, devido a essa nossa mudança de atitudes, como você falou, o que é que você não evoluiu nada. Realmente eu também não vejo nenhuma comparação com ninguém, eu não faço comparação com ninguém, mas também eu não tenho ninguém para estar me dizendo se eu mudei, se eu não mudei. Eu faço todos os dias praticamente sozinho. E esse aqui é um momento ímpar da minha vida que eu tenho. Tenho contato com vocês, para mim já falei algumas vezes, uma das partes mais importantes que eu tenho é esse momento. A não ser quando eu estou lá com o meu filho, a minha neta, a minha nora, e também já é outra história. Mas aí essa evolução, como é que eu vou medir a minha evolução se eu não estou me analisando? Será que eu melhorei? Será que eu não melhorei? Mas isso aí também depende muito de a gente, que a gente sempre ouviu falar, que a gente se premiar com o que a gente conseguiu. Se a gente não faz essa premiação, a gente não vai ter uma evolução
mais palpável, que a gente veja e diga, não, eu vou evoluir nisso. Então, essa premiação, ela é muito importante de fazermos isso. Então, o que a gente tem que fazer é acreditar quem a gente é e cuidar nos nossos objetivos, alinhar com a essência divina, né? Que é a nossa alma, que está sempre acima de tudo. E o Espírito Santo de Deus, que realmente é o que a gente tem que se conectar, tentar se conectar sempre a Ele, de todas as maneiras, não deixar nenhum dia de pensar nisso. Se for o caso, nenhuma hora de estar pensando nisso, de estar sempre se conectando com esse Espírito Santo de Deus, que faz a gente evoluir mesmo, que faz a gente, essas coisas mais importantes vêm da nossa essência, vêm da nossa mudança diária, ou seja, vivermos o presente, Não, pera aí um pouquinho. sempre dar Tava surdo, valor legal. às nossas intuições, não, nossos pensamentos, nossas ideias que a gente tem. Eu tenho a ideia hoje disso. Então, a gente alinha tudo com o Espírito Santo de Deus que dá certo. E é muito, muito legal isso. A gente entender que esse livre-arbítrio que puxa a gente só para o ego, ele é muito difícil de a gente evoluir caindo sempre nessa história do ego. É terrível, a gente tem que... Eu penso assim, muito brutamente em eliminar o ego, em destruir o ego, porque ele é muito poderoso. Ainda mais para mim, que eu já vivi já muito mais que vocês, então isso é cada vez mais forte. Ele não foi dominado, ele é um bicho bruto que está sempre querendo estar à frente de tudo e só serve o que ele quer. Fazendo o ego, para ele tá muito bom, que é não aceitar coisas novas, né? E a gente tem que não evoluir se a gente fizer isso, aceitar coisas novas e mudar. Mas o meu pensamento é esse, não sei se vocês aceitam isso. Isso aí esses fatos aí, ele vem muito da física quântica. Física quântica, até o Pablo fala que ele é um profundo estudioso da física quântica. Da física quântica, eu não sinto muito isso da parte dele. Aliás, eu nunca ouvi falar sobre física quântica. Só nessa parte desse último livro que ele tem botado para a gente ler, né? Que nem esse último livro que a gente tá vendo agora, o digital. Ele escreveu esse livro esse ano. É, novo. Feito esse livro. Mas essas mudanças que a gente está vendo aí, elas, quando tudo retornar ao normal, já se tem a previsão de 90% disso aí vai acabar. 90% dessas coisas que forem criadas no digital vai acabar. E o pessoal quer o contato com as pessoas, quer o convívio com as pessoas, quer estar perto, quer abraçar, quer beijar, quer ter uma vida normal. E isso aí vai vir com tanta força que essa parte que ele fala do digital que não tem volta, isso aí vai voltar mesmo. Com certeza absoluta, isso aí não vai fugir, não. As pessoas querem estar perto das pessoas e não longe das pessoas. E como eu já falei também, eu conheço essa parte do marketing há muitos anos, e eles sempre falavam isso, que nós vamos fazer tudo pelo digital. Mas isso não mudou há quase 30 anos, está do mesmo jeito. Não mudou mesmo. Isso aí não soltou-se. Quer dizer, nós vamos viver eternamente só em casa, sem sair para canto nenhum, para ir onde a gente quer que só no digital, vamos nos isolar cada vez mais. Não, isso aí só para algumas coisas mais essenciais que a gente não tem na presença de fazer, a gente vai fazer pelo digital. Mas o digital, ele não tem esse... Eu vejo assim, na minha opinião, não tem esse poder todo de dominar tudo, não, como o Pablo fala. A nova evolução, que nem a evolução industrial aconteceu na Inglaterra,
O digital não vai mudar essas coisas desse jeito, não, que estão se pensando. Vai demorar muitos e muitos e muitos anos. Tanto tem 30 anos que eu estou esperando por essa mudança que não aconteceu. Esse é o meu pensamento e é o que eu vivi em relação a isso. Não criei nada, vivi isso aí. Mas espero que muita coisa para melhor, mas muita coisa vai acontecer desse jeito. Minha opinião, né? Não sei se vocês... Eu acho que realmente viver só o digital, pelo menos nos próximos anos aí eu não enxergo isso, mas mesmo com a retomada que a gente vai ter, que realmente, né, nós vamos voltar a ter muitos momentos aí com a presença física, né, muitas coisas que a gente está evitando de fazer, mas eu acho que vai ter uma mudança grande, cara. Eu acho que vai ficar um legado muito grande dessa aceleração que nós tivemos, né, de processo. Muita coisa que as empresas estavam pensando em fazer para os próximos anos já adotaram hoje, né, por causa da pandemia. Mas eu acho que muita coisa vai ficar. Por exemplo, a questão das reuniões que você falou. Cara, é uma redução de custo enorme para as empresas fazer reunião, né, através de videoconferência. Quantas pessoas que gastavam dinheiro aí com passagem de avião mais hotel para fazer uma reunião e que hoje estão fazendo de casa e fazendo muito bem. Eu tenho reunião semanal e a reunião flui tranquilo, coisas que nós... Eu, por exemplo, eu trabalhava em Petrópolis, né? Eu sou da capital do Rio, trabalhava aqui na região serrana, levava 1h20 para voltar, uma hora para chegar lá, todos os dias. Sendo que a minha filial era em Volta Redonda, que é mais distante ainda. Então, quando eu tinha reunião, eu levava 2 horas para chegar na cidade que eu tinha reunião, aí um monte de pedágio, combustível a mais, era umas 2 e meia para voltar, dependendo de engarrafamento que eu pegava. O risco? O risco. E hoje não tem isso, cara. Assim, hoje eu fui transferido em outra filial, na capital mesmo, mas o pessoal que continua lá, eles estão se reunindo por videoconferência. Eu acho que isso não vai acabar. Pode até ser que um mês ou outro eles, né, por causa dessa necessidade que nós temos realmente, né, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito assim, né, de estar junto, de abraçar e tal. Vai marcar uma vez ou outra, poxa, esse mês vamos nos reunir pessoalmente? Com certeza vai ter, mas a maioria vai continuar no online, por exemplo, né? Cursos aí, muitos cursos ganharam muita força com aulas online. Tem gente que não se adapta, mas muitos se adaptaram. E como é mais barato, a mensalidade num curso fica mais barata você fazendo online. Eu acho que ainda vai ter muito curso fortalecido aí no online, então vai ter uma mudança grande. Mas realmente muita coisa vai voltar ainda para o presencial. Eu vejo aqui, né, pelo Bradesco, que é aqui perto, né, na Redondeza, que para mim tudo gira em torno do Bradesco. E a Cidade de Deus aqui, que é muito grande, acho que, se não me engano, passa de 10 mil funcionários. Eu acho, não tenho certeza desse número aí, né? Então, assim, o movimento aqui ele ficou muito pequeno, muito vazio. E as pessoas que eu tenho conversado, né, elas dizem que o banco não vai voltar mais como era antes. Então, assim, vai ter uma mudança, assim, viu, Marcos, bem grande, eu acho. Isso é a minha opinião, tá? E, assim, o banco, né, aqui no caso do Bradesco, a economia que ele está fazendo, porque imagina os funcionários que usam, né, o espaço, banheiro, café, logística, lanche que eles davam todo dia. Então, tudo isso o banco está economizando. Então, o banco já se ligou que isso aí, né, é um gasto que tinha desnecessário. muita coisa. E vai ter gente voltando sim, mas vai ser uma minoria. E se você reparar hoje, principalmente falando em bancos, quando você passa em um banco, né, que o banco está cheio, você não vê jovens nas filas do banco. A Jovens você não vê, resistência dos mano. mais Cara, velhos. eu trabalho numa financeira e eu raramente vou a banco, até para trabalho mesmo. Raramente eu entro no banco. Não lembro a vez que eu entrei no banco. A última vez que eu entrei no banco foi para levar meu sogro para ajudá-lo a fazer o saque lá, que ele não consegue sacar sozinho, da aposentadoria dele. Eu já não ia também, só ia quando eu tinha que assinar alguma coisa, né? Aí sim, mas agora, então, nossa, muito menos ainda, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fui no banco. Eu sempre gostei muito dessa parte digital. E eu prefiro muito mais fazer tudo assim em casa do que estar saindo. Cara, ó, eu trabalho na financeira, né, na parte de veículos.
E assim, em pouco tempo, mesmo antes da pandemia, eu já vinha tendo uma mudança muito grande na financeira que eu trabalho, uma evolução muito grande. Hoje você compra um carro financiado, antigamente você tinha que ir na concessionária, assinar um monte de papel, né, aquele monte de coisa, eu tinha que pegar os papéis e mandar para o banco, documento, cópia de identidade. Hoje, o cliente não precisa nem mais ir na concessionária. Ele pega, baixa um aplicativo no celular dele, assina o contrato em casa, faz uma selfie lá, que é a biometria, manda ali para o aplicativo, o vendedor na concessionária já entra no aplicativo, já está atualizado, ele vai lá, anexa a nota fiscal do veículo, o próprio vendedor na concessionária solicita o pagamento, o dinheiro cai na conta da concessionária e às vezes o cliente hoje em dia não precisa nem buscar o carro, hoje já tem concessionária que trabalha levando o carro para o cliente. O cara compra o carro todo pelo digital. A mudança vai ser, acho que grande sim, viu, Marcos? Mas em relação ao trabalho, isso aí tem que mudar. Existe coisa mais que eu nunca gostei e nunca vou gostar de andar em banco. É uma coisa que eu acho um absurdo, aquele banco sempre é uma agressão, porque tudo é caro demais, tudo é um absurdo. A pessoa que tem um cheque especial alguma vez na vida ficou prejudicada por muito e muito tempo. Então, o banco, para mim, desde criança, eu vi o meu avô perder as coisas que ele tinha por causa de banco, de fazer, hipotecar a fazenda dele, e depois perder a fazenda que tinha, as coisas que tinha, por causa de banco. Então, eu sempre criei essa ojeriza a banco. Eu não gosto de banco. Eu tenho um pavor a banco. Tanto que Cara, eu eu vou nunca... fazer uma meia-culpa aqui, assim, não é porque eu trabalho hoje em banco, mas hoje, até pelos estudos que eu estou tendo nessa questão das certificações, cara, o banco, não é que o banco seja ruim, e o banco ele é necessário. O problema todo são as pessoas, cara. São as pessoas que não são preparadas para atender, as pessoas que não são preparadas para identificar qual a necessidade do cliente. Então tem um gerente ali que ele quer bater a meta de qualquer jeito e aí empurra qualquer produto para qualquer cliente, não quer saber qual é a necessidade daquele cliente, se aquele produto vai atender aquele cliente ou não sabe explicar às vezes para o cliente o produto, se é bom para ele ou não é, qual que é bom, qual que não é, entendeu? E aí eu vou expandir além dos bancos para qualquer empresa. Qualquer empresa é assim, não é empresa que às vezes a gente vê um funcionário reclamando que saiu da empresa, que aquela empresa é ruim, que... Cara, nenhuma empresa é ruim. A pessoa que está no comando ali que é boa ou é ruim. Então, às vezes, você pega, eu tenho clientes satisfeitíssimos com o banco porque tem gerentes que são maravilhosos, que sabem exatamente a necessidade do cliente, que conseguem ofertar o produto que vai atender a necessidade daquele cliente ali. E tem produtos que só o banco pode ajudar. Tem pessoas que só através do banco conseguem melhorar a sua vida, cara. Viu, Théo? Mas tem também a questão dos bancos digitais, né? Que já teve uma mudança Sim, enorme. sim. E é isso que você falou, né? Na hora de abrir uma conta aí, você faz tudo ali pela internet, você não precisa mais ir lá, né? Exatamente. Eu até passei por essa experiência agora há pouco tempo, né? Abri uma conta no Inter e foi tudo assim, né? E teve momentos ali que teve um pouquinho de dificuldade, que não aceitava assinatura, coisa assim, mas aí era só refazer e pronto. Rapidinho já deu certo. É verdade. Eu só vejo um prazer em ir a banco para pegar dinheiro, o que o banco está me dando dinheiro de alguma forma, ou receber algum dinheiro. Mas fora isso aí, isso antigamente, né? Esse prazer de andar em banco eu nunca tive. Nunca tive. É que eu nunca fui teu gerente. Hoje nem precisa mais ir lá, né? Ele já manda para sua conta, você faz um Pix, Mas acabou. você era gerente, tá? Se eu fosse teu gerente, você queria ir no banco toda semana para falar comigo. Isso aí. O Edna fosse o gerente, eu ia lá todo dia ver a Edna também. Ah, brincadeira. Viu, Marcos? Mas deixa eu voltar um pouquinho aí na parte que você falou, né? Que você acaba ficando muito sozinho e tal, né? Eu também já passei por uma fase assim, bem, né? Terrível. Assim, na verdade, eu até gostava de ficar sozinha, E eu tenho percebido que, assim, a gente precisa de outras pessoas. E até, né, eu nem contei para vocês como foi lá a mentoria, né, a imersão da Ana, foi muito bacana. Mas eu ainda ia perguntar, você não ia escapar, não? Foi muito bacana, né, então, assim, eu comecei a interagir com outras pessoas. E eu tenho um grande problema com networking. Eu não sou muito fácil de pegar e ir para algum lugar para bater papo, para almoçar com alguém,
sabe, eu quero ficar no meu cantinho. Queria, não quero mais. O que aconteceu? Aí passou a imersão da Ana, que foi muito bacana, conheci muita gente legal lá e tal, né? E na semana seguinte eu já fui para outra mentoria. Eu fui para a mentoria da Elisângela também. E foi muito bacana, foi bem legal mesmo. E conheci o Lucas Figueiredo, conheci o Marcos Vilela, a Elisângela, que já tinha conhecido na mentoria da Ana, que ela fez uma participação. Conheci o Nésio. A família da Elisângela é espetacular, uma família muito abençoada, viu? E aí, o que acontece? Eu estou vendo que, assim, a gente tem essa necessidade, a gente tem que provocar esses encontros, Verdade. né? Porque a gente precisa estar com outras pessoas, né? Porque se a gente não for fazer esse contato, a gente vai ficar paradinha na mesma ali, né? E quando a gente encontra outras pessoas, o leque vai abrindo, né? Até já marquei um outro encontro que vai ter, acho que é dia 10, acho mais, dia 10/7. Vai ser lá em Alphaville, né? E é um outro pessoal, que já não é mais tão famoso, né? Mas está se despontando aí. E é isso que a gente tem que fazer, tem que provocar as coisas aí, para poder sair e não ficar solitário, viu, Marcos? É a questão da frequência, né? Energia, porque a gente fica ligado, quando a gente está com pessoas que estão buscando o mesmo propósito, que estão no mesmo caminho, a gente fica na mesma frequência. E se a gente se distancia, a frequência baixa, não tem jeito. É isso mesmo. E é isso que Esse eu tô nosso procurando. encontro aqui, toda semana que a gente faz aqui, cara, a minha energia ele eleva, com certeza, a minha frequência eleva. Pode ver, o nosso dia fica muito melhor quando a gente se encontra, né? Sim, com É certeza. bem bacana. Mas eu estou falando em negócio de trabalho, eu sei que a internet em relação ao trabalho ela vai dominar muito, porque dependendo do trabalho também, né? Mas se você só faz acompanhar pela internet, cadê o network que tem que fazer? Quase não tem. Cadê a Aida? Se não tivesse esse encontro que ela fosse, cadê o network que ele ia fazer? Não tem. Porque o network principal é você conversar Mas, Não, até tem, cara, até dá. Marcos, deixa eu te falar. Não, deixa eu te Você não falar. conhece uma pessoa, aí você vai fazer network com aquela pessoa como? Você não Cara, conhece? eu faço network através de bate-papo. Isso que eu ia te falar, porque assim, ó, nesses encontros que eu fui, a gente tem lá os grupos agora formados. Então você tem que ir atrás desses grupos também. É isso aí. Inclusive, né, tem um grupo que eu participo que eu nunca encontrei ninguém. Aliás, eu encontrei agora porque a gente acabou indo para o mesmo encontro, que foi a mentoria da Elisângela. Então, o que aconteceu? Eu estava num grupo, eu estou num grupo do 10 em 1, que acho que o Theo não está nesse, não. Eu encontrei esse grupo através do 459, né? Alguém pôs lá um link e tal de WhatsApp, eu peguei e fui e falei, vou entrar nesse grupo para ver. E acabei encontrando um grupo muito bacana, muito 10 mesmo. E aí, desse grupo, sem saber, a gente acabou indo para a mesma mentoria, que foi da Elisângela. Então, 2 pessoas desse grupo eu encontrei lá na imersão da Elisângela. Então, assim, isso foi espetacular. E agora o que aconteceu? Da mentoria foi criado um outro grupo, né? E esse outro grupo já está se movimentando, já tem encontros online, né? A gente já se movimenta, o pessoal está fazendo as lives pelo Instagram. Então, assim, já ficou um contato bem mais próximo, né? Então, a gente tem que estar provocando, e não precisa ser só o pessoal, não, né? O presencial, no caso. Uhum. Pode ser o online, você vai fazer contato e vai ser bacana também. Faz, cara. Sim, é diferente, mas faz. É a questão de adaptação. E a questão que a Edna falou, é buscar. E às vezes você tá de repente com o teu cérebro, é o que a gente está falando hoje, né? O teu cérebro, de repente, ele está ali te travando, te puxando para trás e não deixando você enxergar que existe essa maneira de você buscar ali na live de qualquer pessoa que você siga, que você assiste, tem sempre alguém comentando e você, cara, se entrar em contato com muitas pessoas ali, ou talvez eu possa arriscar dizer que a maioria delas ali vão ter uma receptividade maravilhosa, vão agregar muita coisa na tua vida. E você pode também partir e fazer, cara, olha, gente, poxa, eu tô aqui, quem quiser entrar em contato comigo, deixa o telefone, sei lá, e-mail, alguma coisa, a pessoa vai entrar em contato, cara.
pô, vamos criar um grupo aqui, vamos fazer um grupo tal. Sempre tem alguém buscando grupo no bate-papo. Você vê lá, às vezes alguém fala, ah, eu tenho um grupo aqui de tal coisa. Sempre, pô, eu quero entrar, me chama aí. Sempre tem alguém, cara. Sempre tem. Dá pra fazer. E vou te falar, ó, nesse encontro, né, da Elisângela foi tão bacana, porque o que aconteceu? Lá ela sorteou uma das pessoas, a gente estava em mais ou menos 50 pessoas, né? Aí ela sorteou uma das pessoas para escrever um livro, para dar todo o apoio, fazer toda Ah, que a, maneiro. fazer o livro todinho, entregar o livro pronto para a pessoa, Que entendeu? maneiro. E aí foi muito legal que, né, uma moça de Brasília, ela foi sorteada. E se vocês vissem a história dessa moça, nossa, impressionante, né? Porque assim, a gente conversando, conversando não, olhando para a pessoa, a gente não imagina a história que ela carrega, né? E a história dessa moça é, assim, impressionante. E todo mundo ficou, assim, muito feliz por ela, né? E Cara, que aí, legal. nessa mesa que a Elisângela montou, aí o que aconteceu? Lá na imersão, né, na mentoria dela, estava o professor de espanhol do Pablo. E assim, a gente imaginava, quando o Pablo falava lá nos encontros dele, ele dizia assim, ah, estou aprendendo espanhol e tal. Acho que você ouviu isso, né, Aham. Théo? E a gente imaginava que ele estava fazendo aula com alguém que, sei lá, né? Eu assim, na Um minha. bambambam aí, né? É. Aí, assim, o cara lá, muito simples, e como que ele chegou até o Pablo? Ele, contando depois lá a história dele, né? Ele falou assim que ele mandou um direct pro Pablo, dizendo assim, Pablo, o seu espanhol está horrível, você precisa melhorar. E aí o Pablo viu isso aí. Aí o Caraca, Pablo cara. foi atrás dele, e ele começou a dar aula para o Pablo. Só que tudo online, ele não teve encontro com o Pablo. E ele estava lá na mentoria, contou isso, né? E nessa mesa que a Elisângela formou, aí ele se propôs a dar a tradução do livro da moça também. Olha, que maneiro. E aí, um dos caras que eu estou te dizendo que desse grupo novo que eu entrei, ele é do Rio também, o Marcelo Alves, até olha só, ele já tem um livro que ele acabou de escrever. E aí ele também estava nessa mesa, ele foi para a mesa também, porque a Elisângela, né, estava bem assim, estava bem assim não, a Elisângela, né, ele tinha feito contato com a Elisângela, e a Elisângela viu que ele já tinha escrito o livro também, e ele seria uma pessoa que poderia ajudar nesse processo. Então ele também foi para essa mesa aí, para Cara, que escrever o maneiro. livro da moça. Então teve uma movimentação muito grande, e todo mundo ficou assim muito impressionado com tudo que estava acontecendo e todo mundo se envolveu. Então, isso gerou ali uma coisa muito bacana, né? E a gente está ali num movimento bem grande nesse grupo aí, né? Todo mundo se conectando. E é isso que precisa, Marcos, Que é maneiro. provocar tudo isso, viu? Tu imagina o Marcos, o pouco que a gente ouve dele aqui, nesse meio ano que a gente tá junto aqui, imagina o livro que esse cara não pode escrever. Nossa, ele tem livros guardados ali que poderia ajudar muita gente. E sem contar as habilidades, né, que ele diz aí que tem, né, Marcos, que se você se doar um pouquinho nessa parte aí, você vai estar ajudando alguém e você vai fazer as conexões que precisa fazer e vai sair do seu mundo aí solitário, Tenho certeza disso também. né? Você é uma Escreveu. enciclopédia, cara. Meu Deus. Cuidado. E em relação a escrever livro, a coisa mais importante que eu vi naquele negócio do Pablo, da Casa Digital, que eu não vejo mais, foi o Lia Edson, né? E essa história de como escrever livro, que eu achei muito interessante dele. Ele escreve um livro realmente muito, muito rápido, né? Escrever um livro com aqueles ensinamentos que foram passados ali. Você escrever um livro não tem mistério mais. Para mim, não tem. Eu comecei já mentalmente fazer um livro já muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Mas nunca tive coragem de partir para isso, não. Apesar de eu ter o meu irmão, que é escritor, ele tem uns Aí, livros muito bonitos, que ele escreve poesia e flores. Ele viajou já pelo mundo todo, pega flores, tudo que é canto, aí tem a flor e tem uma poesia daquela flor. É muito bonito esse livro.
Maneiro. E um livro até bastante, bem grande, parece um catálogo antigo telefônico, né? Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Opa, Também tem muita foto, né? Eu tenho um tio também que morava aí no Rio de Janeiro, aí, Jardim Botânico, o Herman Lima, que era escritor, dos maiores escritores que a gente teve aqui do Ceará. Tanto que o livro dele já caiu na época que caía livro em vestibular, caiu 2 vezes livro vestibular, né, aqui. Mas eu não tenho essa para escrever, eu não sei se por exemplo, carta, eu escrevi uma carta na minha vida só, foram 2. Mas a história do perfeccionismo que atrapalha, né? Você está querendo fazer as coisas muito direitinho, usando as coisas muito certinhas, isso aí atrapalha demais. Bota o cérebro, bota ele para trabalhar tira para você. isso. É difícil. Você tem que tirar esse perfeccionismo. Eu também era perfeccionista pra caramba, viu? E aí, depois que eu comecei a acompanhar o Pablo, que eu vi que isso aí não tinha importância nenhuma. E hoje, né, eu faço as coisas, aí eu já lembro na hora, falo assim, antes feito do que perfeito. Vamos embora. E vamos fazer, porque se ficar esperando o perfeito, você não vai fazer. Isso é para tudo na vida, cara. Para tudo. Eu me lembro dessa. Esse livro aqui, ó, pequenininho, ele não é um livro grande, ó, deixa eu ver, ele tem 160 páginas. E as letras, elas são letras grandes, então, é um livro fácil de ler. E assim, aqui dentro, eu não li ainda, mas provavelmente vai ter uma mensagem. Eu li 2 páginas, para não falar que não li, para a tarefa de uma das pessoas. E o que acontece? Num livrinho desse, pode ter uma mensagem tão importante que você vai mudar a vida de alguém. Verdade. A gente, às vezes, fica ali retendo as coisas, a gente não pode ficar retendo desse jeito que a gente retém. Às vezes, uma pequena conversa muda o dia de alguém. Verdade. Né? O problema de livro é o acesso que as pessoas não têm, né? Quem é que quer ler livro, né? Nem na internet a pessoa lê um livro. É muito difícil um livro a não ser que a pessoa esteja procurando, fazendo uma pesquisa sobre aquilo, mas é muito difícil livro, se procurar livro para ler. Antigamente tinha mais procura, mas hoje, apesar da gente chegar nas bibliotecas, tem umas bibliotecas gigantescas, Cultura, tem a Só de Ler, as bibliotecas que tem aqui, muitas pessoas procurando alguma coisa. Mas livro é difícil demais você divulgar livro, para vender livro. Mas, Marcos, olha só, eu não sei se é assim. Não é fácil, mas para imprimir, livro impresso hoje em dia ainda é mais difícil ainda, né? Muito livro de papel mesmo. Mas olha só, eu não sei se é o ambiente que eu estou vivendo atualmente, né? Eu tenho visto de forma diferente. Eu tenho visto assim que as pessoas estão, né, ali comprando, mas talvez seja até no ambiente que eu estou hoje, né? E assim a gente tem que fazer com que o mundo melhore nesse sentido. As pessoas precisam ler. É tão importante. Eu tenho falado isso tanto para minha filha. Eu sei que é muito difícil a gente pôr isso na cabeça desses adolescentes, mas a gente tem que fazer um movimento para a gente conseguir fazer com que pelo menos 1, 2 pessoas leiam. Imagina se cada um de nós fizer isso. O mundo vai ser outro. A gente tem trabalhado muito aqui em casa com a nossa filha, e aí ela até se questiona por quê. A minha filha, essa semana mesmo nós tivemos uma conversa, e ela fica se questionando por quê, porque uma das tarefas que nós colocamos aqui para ela é que todos os dias eu quero que ela traga para mim 2 notícias interessantes, de qualquer coisa, menos que seja de filme, novela, desenho ou música, mas eu quero coisas ou sobre ciências que ela gosta, alguma notícia interessante. E todo dia ela tem que ler e me contar um resuminho do que ela leu. Pra que essa bobeira de ficar lendo que não sei o que e tal? Eu falei, hoje você não sabe qual é a importância, mas amanhã você vai saber. Exatamente. Só preciso que você confie em mim, eu quero melhor pra você. Ainda mais que essa geração agora, sem escola presencial, né? Que aqui ainda não voltou, né? A minha filha já está no presencial. Então, e imagina essa geração como vai ficar. Nossa, né? Nossa. Eu me preocupo muito, porque é uma geração que vai emburrecer demais. Muita coisa. A pessoa só vê a internet só para joguinho, né?
Exato, é. É terrível isso. Para ficar arrastando ali, né, Instagram e outras redes. A minha neta, ela faz um curso, perto da casa dela, do apartamento lá, ela vai, geralmente vai andando. Mas ela, desde o primeiro dia, que é Kumon, não sei se vocês têm Kumon, já ouviu falar em A Kumon. minha filha estudou no Kumon um tempo. Aí ela chega lá, desde o primeiro dia que ela foi, achei muito interessante. Ela tem uma parte lá que tem uns livrinhos, né? E tem uma mesinha lá que tem as propagandas do Kumon, né? Aqueles panfletos, no caso, né? E ela, toda vez que ela chega lá, ela pega alguns panfletos, bota na mochilazinha dela, e ela vai lá no local que tem, como se fosse uma biblioteca, e pega um livro, ela olha, vê pela capa, acha bonito, e pega o livro e leva para casa. Todo dia ela faz isso. Aí a pessoa lá, né, diz, você tem que você leve, mas você traga. Agora, todo dia ela pega um livro e traz outro. Ela acostumou fazer isso, mas ela chega e diz assim, mãe, o pai, né, qualquer que está lá, leia o livro. Aí ela não sabe ler ainda muita coisa, ela tem 5 anos, mas não sabe ler muita coisa, mas aí ela quer que leia aquele livro, aí tem que levar o livro de volta. Mas é muito interessante. Mas isso aí, acho que ela nasceu com isso, daí novinha eu dei uns livrinhos para ela, que era muito interessante, e ela se acostumou com esse negócio de livro. Isso é bom. Isso é difícil demais. Ela gosta, pega um celular, ela desmancha o celular em segundos. É terrível esse negócio de celular e já vai pro YouTube para ver filminho de boneco, não sei o quê. E hoje eles querem ficar o tempo inteiro no negócio de TikTok, né, cara? TikTok pra cá, TikTok pra lá, e dancinha disso, dancinha daquilo. Se deixar, fica o dia inteiro ali no telefone com o TikTok. Não aprende nada, né? Isso aí eu não deixo nem ela ver, não. Eu nem tenho isso aí, né, para ela ver. A gente controla bastante aqui também o acesso ao celular da minha filha. Mas a tua minha já é uma mocinha, né? Já tem 13 anos, né? 13 anos. A Sofia, né? A Júlia que tem 6 anos, né? Isso. Novinha. Como é que elas estão aí? Eu nunca mais vi a Ana Júlia. Estão bem, graças a Deus. A Ana Júlia tá acordando um pouquinho mais tarde, né? Aos sábados. Ela tá despertando mais tarde, mas durante a semana ela vem cedinho. Cara, essa semana ela pegou, que ela gosta de acordar cedo, né? Aí é muito engraçada, cara. Aí ela pega o telefone, Google, despertar 6 horas. Ela mesma bota o telefone pra despertar. Que legal. Aí ela quer que bote embaixo do travesseiro dela. Não, pai, tem que botar embaixo do meu travesseiro. Cara, esses dias eu não sei se eu escutei ela falando, mas deu uma vontade de olhar o telefone. Ela botou o celular pra despertar 1h da manhã, cara. Nossa Senhora. Aí eu voltei e falei, Júlia, por que você botou o telefone pra despertar 1h da manhã? Como é que você sabe que eu botei pra 1h, papai? Como é que você sabe? Você não escutou falando? Eu vi no telefone. Pra que você botou 1h da manhã? Ela fez assim, com a carinha dela. Imagina, cara, ia acordar todo mundo 1h da manhã. Meu Deus. Tá doido. Ai, Jesus. Aí eu tirei e botei 6 horas. Mas é muito engraçado, cara. Todas elas são engraçadas demais. É isso. Isso aí, né, gente? Vamos agir, né? Bora agir. Bora evoluir. Vambora. Marcão, desbloqueia esse cérebro aí, Marcão. O papo foi legal. Marcos, vamos fazer network aí, Marcos. Eu acho que eu vou te colocar lá naquele grupo. Pô, me bota aí no grupo aí, você quer? Eu vou te mandar o link lá. Tá bom, que eu vou entrar lá. Muito bacana, pessoal, muito bacana. Grupo, só que eu não interajo, não, sabe? Nem grupo da família eu fico interagindo, não, porque o pessoal fica... Não, mas grupo da família, né, também não dá pra ficar interagindo, não. Da família é chato. Esses grupos são bons, cara. Esses grupos que eu tenho aí, que eu entrei desde o 12K, tinha mais de 10 grupos que eu entrei, mas eu conheci, por exemplo, o nosso grupo aqui foi o pior ano, né? O pior ano que tinha, né? Que hoje desmembrou-se, né? Mas tem muita gente interessante, de conversas legais. Você está falando daquele lá do networking, né? Acho que é. Com que a gente está, né, Théo? Tem o network lá. Network 119, acho que é isso. Ele é muito chato, viu? Eu quase não entro lá. Do método IP o pessoal parou de falar, né? Então está muito silencioso lá, quase ninguém fala. Aliás, eu sou muito grata, eu não vou nem sair daquele grupo, porque foi através dele que eu fui para a imersão da Ana.
Eu também não saio, não. De vez em quando eu olho. Eu não entro do dia, mas de vez em quando eu dou uma Mas olhadinha lá. eu não tenho quase nada. Aí tem aquele outro de network, eu não sei porquê, mas tem uns caras lá que acho que é administrador, que sempre eles dão umas bloqueadas lá em alguém, falam umas bobagens. Aí aquele lá eu tô para sair, porque aquele lá para mim não está agregando nada, nada, nada. Exatamente. Mas tem, assim, esse outro novo que eu entrei, o pessoal tem feito encontro no Clubhouse, está sendo bem bacana, o pessoal de uma mentalidade bem mais evoluída, sabe? Maneiro. Depois manda o link pra mim que eu vou entrar. Vou te mandar lá, sim. Quando começou esse negócio de Clubhouse aí, encheu o saco demais. Ó, acordou aí, Marco, acordou. Até de ver por causa disso. Ave Maria. Acordou, Eu Marco. parei de ver também um pouco, mas assim, se for um encontro tipo pontual, tipo esse que eu estou dizendo que o pessoal está se encontrando, aí já é mais bacana, porque são pessoas com os mesmos propósitos, né? E vai ter um bate-papo legal. Ah, maneiro. Vem cá. Tio Marco quer dar bom dia pra você. Aqui, acordou, Júlia. Falou. Tio Marco quer dar bom dia pra você. Oi, Dá bom dia pra tia Edna, pro tio Marco. Dá tchau. Bom dia. Muito soninho, né? Ana Júlia. Deus te abençoe, pequeno. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou correr aqui, que Vamos lá, hoje também vou acelerar aqui. eu Vamos. preciso dar um jeito nas coisas aqui. O dia Muito bom falar com vocês. Excelente final de semana. Deus abençoe. faz sempre, muito trabalho, muita semana boa por aí, um bom fim de semana também. Vamos lá. Amém, amém. Até Vocês mais, também. fica com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Bom dia.